conta uma coisa, você dormiu bem essa noite? E isso foi um fato isolado, uma conquista fantástica, ou isso é comum na sua vida? Se isso é comum na sua vida, parabéns, nos dias de hoje você é uma exceção. O sono tem sido uma situação que tem deixado as pessoas bem preocupadas. E não só os pacientes, como também os médicos. E para falar sobre isso, sobre qualidade e importância do sono, eu recebo hoje o Dr. Pedro Compasso. Seja bem-vindo, prazer te receber. Obrigado. Você dormiu bem essa noite? Dormi bem. E isso para você, como eu perguntei para o pessoal, deve ser mais ou menos comum, que você conhece os macetes aí. Na verdade, eu sei aproveitar a oportunidade. Mas é muito difícil. As pessoas hoje têm muita dificuldade para induzir o sono, para ter a manutenção do sono e para esse sono ser reparador, para esse sono ser revigorante. Então é difícil, de maneira geral é difícil. E isso é basicamente culpa do nosso estilo de vida atual. O nosso cérebro ele é muito estimulado, né? Desde muito criança, isso é uma realidade na geração de hoje. A quantidade de estímulo que existe, é muito estímulo eletrônico, é muita informação. E ao passo que a gente evoluiu muito nisso, nessa tecnologia de informação, de transmissão de informação, de ativação do cérebro, somos hoje seres multifuncionais, de pensamento acelerado, fazemos várias atividades ao mesmo tempo, nós não evoluímos nas capacidades de atender às necessidades do nosso cérebro. Da mesma forma que nós conseguimos evoluir na tecnologia, a humanidade não conseguiu evoluir na capacidade de descansar o quanto ela é estimulada. É porque é um contrassenso, às vezes a gente vê algumas coisas que o ser humano traz que ainda são ancestrais, né? E que não, o organismo humano, a natureza aí não deu conta ainda de acompanhar, né? É, verdade. E o sono está nesse caso direto. Sim, o sono ele é necessário que o nosso corpo tenha um ciclo. É necessário que a gente tenha períodos de ativação cerebral, onde nós somos produtivos, onde nós aprendemos, onde nós lidamos com o estresse. É necessário que nós estejamos despertos e acordados. Mas isso ativa o cérebro durante um número de horas, que é uma quantidade de horas produtiva. Ao passo que, em determinado momento, os hormônios vão agir, os neurotransmissores cerebrais vão agir, e nós devemos apagar tudo isso e descansar. Então, nós precisamos ter um sono reparador entre duas grandes atividades diárias. E o nosso cérebro ele é formulado, desde o tempo primitivo, a dormir à noite. Então, quando tem menos luz, nós devemos dormir. Então, esse ciclo, que é o ciclo circadiano do nosso corpo, é estar acordado quando está de dia, produzindo, trabalhando, efetivamente desperto, e à noite nós devemos dormir, relaxar e preparar o nosso corpo para o dia seguinte. Bom, essa é a teoria. Na realidade que nós temos hoje, nós superestimulamos, continuamos estimulados durante a noite, não conseguimos nos desligar dessa superativação, os neurotransmissores ligados à adrenalina continuam ativos, nós não conseguimos induzir o sono e quando conseguimos é aquele sono leve, despertável, e que aí a pessoa não descansa e no dia seguinte está com dor de cabeça, está indisposta, não está descansada, tem dores musculares, enfim, já acorda cansada, não está pronta para outro dia. Então essa é a realidade hoje da nossa população de maneira geral. Então, quer dizer, nós estamos aí pecando tanto na quantidade de horas, né, de sono, quanto na qualidade dessas horas. Nós estamos fazendo errado de todo jeito. Em teoria, deveria haver esse equilíbrio, né? Nós temos, então, 8 horas produtivas trabalhando, excetuando os momentos de transporte, os momentos de alimentação, os momentos que você está ali fazendo entre uma atividade ou outra. Mas como uma jornada de trabalho, 8 horas das nossas 24 horas são acordado e produzindo. 8 horas deveriam ser dormindo. Então, essa é uma conta simplista, mas ela responde à tua indagação quanto à quantidade de horas. Algumas pessoas conseguem dormir às 8 horas, mas ainda assim acordam cansadas. Então, há para esses indivíduos também um déficit na qualidade do sono. E aí vão influenciar vários fatores, né? Há pessoas que conseguem dormir 8 horas porque tomam remédio para dormir, há pessoas que conseguem dormir 8 horas porque têm sono, mas elas acordam cansadas da mesma forma. Aí são outros distúrbios orgânicos ou outras situações psicológicas que devem ser investigadas. Então, é sim a quantidade e a qualidade que devem ser oferecidas para o nosso corpo na medida exata.
Doutor Pedro, e tem aí também alguma questão genética ou a coisa é meio para todo mundo mesmo? Porque tem pessoas que dizem, ai, eu durmo 4 horas por noite, para mim tá ótimo. Eu morro de inveja, porque eu durmo às 8 e não acho que é suficiente, né? Mas existe isso de pessoas assim que só com 4 horas de sono tá tudo bem? Há pessoas que têm um domínio da sua atividade cerebral mais bem apurada. Há pessoas que têm uma disciplina cerebral. Há pessoas que conseguem estar focadas e conseguem estar interagindo com a sua atividade com muita disposição e afinco e, em determinado momento, desligam e efetivamente conseguem não estar pensando em nada e relaxar e dormir. Essas pessoas são exceção, realmente, na nossa realidade moderna, né, nas pessoas atuais. É claro que por faixa etária vai variar a quantidade de sono ideal ou previamente ideal, ou prevista como ideal. Mas há aqueles que conseguem dormir menos e ter uma qualidade de sono melhor. Então, para o nosso corpo vale como um equilíbrio da balança aí de sono e de atividade. Mas não é regra, a maioria das pessoas não consegue dormir nem a quantidade e nem tem a qualidade do sono. E hoje a gente vive uma verdadeira epidemia do uso, principalmente dos benzodiazepínicos, né, para dormir. E tem bastante coisa em torno disso. É um remédio que vicia, é um remédio que cria dependência, é um remédio que induz a um sono, mas não é um sono de qualidade. O que tem de realidade, de mito nessa questão do remédio para dormir? Veja, o benzodiazepínico, ele nem é originalmente um remédio para dormir. O benzodiazepínico, ele é uma terapêutica para a ansiedade. E é previsto que nós utilizemos certos benzodiazepínicos para transtornos relacionados à ansiedade. Outros benzodiazepínicos são relacionados a sedações, e sedações necessárias para determinadas situações. Então, nós precisamos sedar o cérebro numa crise convulsiva. Então, é um grupo de benzodiazepínicos. Nós precisamos sedar o cérebro para submeter o paciente a uma anestesia. É um outro grupo de benzodiazepínicos. E há os benzodiazepínicos que são prescritos para serem tomados em casa pelos pacientes, que são relacionados à ansiedade. Nenhum deles é para dormir. Agora, é claro que quando você desliga a atividade neurológica, quando você apaga a luzinha do seu cérebro e ele relaxa, é capaz que induza ao sono porque o cérebro diminui a sua atividade. Mas não quer dizer que naquele momento o seu cérebro estava preparado para isso. Naquele momento o seu cérebro estava pronto para... Não, simplesmente foi bloqueada a transmissão. E aquele neurotransmissor que está ali disponível, aquela adrenalina que está ali disponível, mantendo o cérebro aberto, mantendo ali o receptor aberto, ela continua. O que nós precisávamos antes de dormir, termos neurotransmissores do relaxamento. Então nós precisávamos, antes de dormir, ter serotonina, precisávamos ter endorfinas, precisávamos ter outros neurotransmissores. O que o benzodiazepínico faz não é te dar o neurotransmissor certo, ele bloqueia. Ele simplesmente faz o cérebro bloquear a ação da adrenalina. E aí, com isso, ele ceda. Dependendo da dose que é tomado, ele ceda. Mas nenhum desses. Você tem uns conhecidos utilizados aí para dormir, né? O clonazepam, o Rivotril, né? O famoso, o alprazolam, o Frontal. Então, esses benzodiazepínicos, eles não foram feitos para as pessoas dormirem. As pessoas dormem porque o cérebro desliga quando elas fazem uso. Então, quer dizer, ele é realmente um sono artificial, entre aspas. Sim, há pessoas que não dormem sem essas induções. Há outros medicamentos que são simplesmente indutores do sono. Aí esses outros medicamentos, eles têm mais esse papel, mas eles têm um prazo. Eles têm um prazo de horas. Quando eles induzem o sono, eles fazem a pessoa pegar, embalar. Mas eles não mantêm o sono, mesmo número de horas, que um benzodiazepínico numa dose alta. Então, qual que é a relevância disso? Há pacientes que não conseguem, por insônia, não conseguem pegar no sono. Então, esses remédios seriam muito úteis e no dia seguinte eles não têm o efeito rebote. Eles não estão lá se arrastando. Agora, você toma um benzodiazepínico, você vai pegar no sono, vai manter uma atividade cerebral diminuída durante um período longo, mas no dia seguinte você não está descansado, porque os seus neurotransmissores eles ficaram abertos lá, eles ficaram bloqueados a noite inteira, esses receptores cerebrais, e aí quando chega no dia seguinte, a pessoa está cansada do mesmo jeito. Então, o que tem que se fazer é o ajuste fino. Qual que é a necessidade, qual que é o perfil de vida desse paciente, qual que é a melhor opção terapêutica para ele. Daí funciona. Não tem receita de bolo.
Ah, deu certo para minha vizinha, deu certo para minha mãe, deu certo, aí eu vou tomar também. Não tem. Ah, divide comigo, não está dormindo bem? Ó, divide meu remédio aí, toma comigo. Não o é povo assim. adora isso, né? Adora. Eles chegam no consultório e falam, pois é, mas a minha comadre toma e deu certo, eu quero tomar esse remédio. Então eles fazem o diagnóstico, eles já dizem qual que é o distúrbio do sono que eles têm, eles já dizem qual que é a terapia e só chegam lá para pedir a receita. Essa cultura existe e é muito errado, claro. Perigosa, inclusive. Sim, claro. E hoje em dia, em tempos de Dr. Google, é uma maravilha, né? Sim. A internet ela é uma ferramenta poderosíssima para os dois lados, né? Para o bem e para o mal. É muito bom hoje quando o paciente já chegou orientado, quando ele já foi e identificou de maneira geral um site seguro, o site da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Então ele foi lá e descobriu sobre os distúrbios do sono. Então ele pegou uma informação segura. E aí ele comparou essas informações com o que ele está sentindo. Ele chega para você com argumentos científicos para conversar. É ótimo. Os valores de referência nos exames de laboratório são ótimos. O paciente ele chega mais ou menos assustado agora. Ele não sabe o que quer dizer o valor que está alterado, mas é ótimo que tenha. Então, a informação ela é poderosa. Há algumas gerações atrás, só o médico, Deus, detinha essa informação. E isso não era uma cultura tão positiva assim, porque nós poderíamos fazer o que quiséssemos com essa informação. Hoje não, hoje você sabe que seu paciente chega lá e ele tem conhecimento do que está acontecendo. Se ele buscou esse conhecimento num site ou numa fonte segura, né? Isso é verdade. Só que existem os mitos. Se a pessoa ela é induzida a acreditar em uma inverdade ou numa verdade inventada, ela já chega mal armada, ela chega lá ou com um desespero infundado, ficou lá preocupada semanas, até o dia da consulta, lá nervosa, esperando chegar a consulta para te saber se é verdade ou não, ou chegou lá com uma cultura errada na cabeça e está lá só para poder pegar o remédio de uma coisa que nem é necessária. Então, a internet é poderosa. A informação hoje faz com que a nossa geração seja uma geração melhor de médicos, porque a gente está lidando com pacientes melhores informados. Então é claro que nós temos que estar melhor informados ainda que eles, porque nós somos submetidos a uma sabatina. Eles perguntam, eles abordam, eu vi dizer, eu li em tal lugar e tal. Então eles chegam com uma posição de mais bem informados e menos humildezinhos e aceitando tudo. Então é ótimo. Nós temos que nos tornar médicos melhores para atender esse tipo de paciente. Mas a internet tem que ser filtrada. Senão você acha que você tem uma doença que você não tem, você precisa tomar um remédio que você não precisa, né? Então tem que ser filtrada, tem que buscar sites confiáveis, buscar informações que sejam verdadeiras. E quando que o distúrbio do sono, porque você dormir mal é necessariamente um distúrbio do sono? Primeiro deixa eu perguntar isso, antes de ver quando que eles são perigosos, mas você dormir mal, ele é sempre um distúrbio do sono ou é uma fase passageira, como é que fica? Veja, a gente pode colocar tudo no mesmo balaio, então. Dormir mal, a gente pode dizer que é um distúrbio do sono. Só que muitas vezes o dormir mal, ele não está atrelado à sua incapacidade de ter um sono efetivo. Às vezes você dorme mal porque você tem um problema ortopédico, você dorme mal porque você tem um problema cardíaco, você dorme mal porque você tem um problema na tireoide, e o seu sono, se não fosse por esse problema orgânico externo, ele seria perfeito. Então você não teria nenhum problema para o seu cérebro ativar os neurotransmissores do bem, do relaxamento, né? Que eu citei, a serotonina, a endorfina. Então o seu cérebro ele funcionaria bem com isso. E você dormiria bem. Só que você tem um problema ortopédico, você tem dor nas costas. Você tem um problema cardíaco que você não pode baixar a cabeceira, senão você tem falta de ar. Você tem um problema de ronco e apneia do sono. Então tudo isso colabora para você dormir mal ou dormir bem e não necessariamente ter um distúrbio do sono. Agora, há pacientes que organicamente funcionam muito bem e o problema é a incapacidade de pegar no sono ou de manter o sono. É um problema puramente neurológico. Então eu vou ter vários elementos que vão colaborar. Desde a parte obstrutiva para a passagem adequada do ar ou não, para você ter um ciclo de respiração adequado durante o sono, até condição ortopédica, cardíaca, respiratória, enfim, N elementos que vão colaborar para que seu sono seja efetivo ou não. Então, quando a gente fala sono, nós estamos falando da capacidade cerebral de dormir. E quando nós estamos falando de todos esses problemas que eu citei, eles fazem com que haja uma base orgânica para que esse sono funcione. Agora, tudo é um equilíbrio no nosso corpo, né? Se um desses itens ou vários desses itens estiverem em desordem, o desequilíbrio vai cair numa noite mal dormida.
E daí ele chega para lá no consultório, ou chega para a comadre, ou chega para a vizinha e fala assim, olha, eu não dormi bem. Eu tive uma noite de sono horrível. Mas a noite de sono horrível foi por quê? Né? Qual que é o elemento que foi o principal causador disso? Então, nem todos os distúrbios do sono são tratados com remédios para dormir. É isso que eu quero dizer. Então, tem causas diferentes. Sim, às vezes eu vou fazer o meu paciente que não está dormindo bem, eu tenho que tratar a hernia de disco. O paciente não está dormindo bem, eu tenho que tratar a insuficiência cardíaca. Não está dormindo bem, eu tenho que tratar o ronco dele. Eu tenho que tratar a tireoide dele, por isso que ele não dorme bem. Então eu não vou tratar o distúrbio do sono só com remédio para dormir. Esse é o ponto. Então a gente tem que buscar a causa. E aí que a comadre não entra. É aí que o Google não entra. Esse link entre reunir todas essas informações e dizer por que a pessoa não dorme e qual que é o mistério que deve ser tratado de tal ou tal forma, é que entra o elemento do médico. Então, essa cultura que eu acho que um programa como o seu, uma situação como essa, tem que desmistificar. Não dormir bem não quer dizer que a solução do problema é tomar um remédio para dormir. Tá. Esse nosso papo está muito bom, achei bem interessante isso. A gente pode continuar só mais um pouco? Claro, pode. Então, no próximo bloco, a gente continua. Não saia daí um instante só, eu já volto.